Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos aí ao vivo para a glória do Senhor, para aprendermos um pouco da palavra de Deus a cada dia, para aprendermos um pouquinho mais do Senhor, que é tão gratificante ouvirmos a voz de Deus. É tão gratificante estarmos na presença do Senhor, estamos aprendendo sobre Jesus, os seus milagres, sobre Jesus, os seus feitos e tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você. Já vimos os seus milagres, seu nascimento, o crescimento. Já vimos vários milagres que Jesus fez por mim e por você. E ele veio incumbido de uma coisa. Jesus veio incumbido para realizar a obra do Senhor. Jesus, como vimos no livro, ali já, que Jesus ele é o Verbo encarnado, Jesus é a verdadeira Bíblia, é a Bíblia encarnada. Jesus ele caminhou, Jesus ele cumpriu, Jesus ele fez todas as coisas por mim e por você. Tudo que está escrito na Torá foi cumprido em rigor, das profecias, de tudo aquilo que os profetas antigamente disseram. Por isso Jesus ele disse: não vim para destruir nem os profetas e nem a lei. Eu vim cumpri-la, não vim abrogá-la. Ele veio para cumprir a lei. Tudo aquilo que nós não conseguimos, ele conseguiu. Tudo aquilo que nós não podemos, ele pôde. E nós vamos ver esse momento que é crucial para mim e para você, para a nossa salvação, que foi assim o momento mais trágico para ele, sofrido, porque apesar de ser Deus, ser filho de Deus, ele estava em carne, e ele estava sujeito a todas as paixões, ele estava sujeito a todas as coisas, a dor, a morte, a doenças, a todas as coisas, E nós vamos estar vendo agora no livro de Mateus. Mateus 26, 36. Livro de Mateus 26, 36. Amém? É um momento que a ciência declara que foi um momento assim muito terrível. Foi assim um momento que eu e você às vezes passamos, mas não chega nem perto do que ele passou, Vamos estar vendo o que aconteceu num local muito bonito, um local que até hoje é preservado, que tem muitas árvores milenárias, Existe até hoje em passeios que as pessoas fazem para conhecerem Jerusalém, que é o jardim aonde Jesus ele teve ali realmente, realmente o peso do que ele veio fazer, do peso da salvação. O jardim ali do Getsêmani, aonde que realmente o peso caiu sobre a vida dele. Amém? Amém. Vamos lá então. Então é Mateus 26, versículo 36. Ok? Mateus 26, capítulo 36. Capítulo 26, versículo 36. Amém. 26, versículo 36 do livro de Mateus. Oh, glória. Amém? Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os seus 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses velar comigo? Vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. Amém. É o que eu falei. Nesse momento, neste local, Jesus ele tem o peso da salvação, né? O peso que estava sobre Jesus não foi fácil. Para você ver que diz na Bíblia, que Jesus se entristeceu quando ele chega em Jerusalém, que Jesus chorou, e Jesus se entristece agora, e dentro do seu peito se move uma angústia muito grande, porque ele já sabia o que iria acontecer. E Jesus sai dos seus discípulos, presta atenção, Jesus estava com os seus discípulos, ele deixou os seus discípulos e foi orar separado. E ele se prostrou perante o seu rosto, né? Quer dizer, ele abaixou a cabeça, ele se inclinou, abaixou a cabeça até o chão. E ali ele começou a orar. Uma oração que durou mais ou menos 1 hora. E quando ele volta, ele encontra os seus discípulos na indolência. Na indolência. A indolência é um espírito um peso que vem sobre as pessoas, principalmente na igreja, dando sono. Muitas vezes está sendo pregado, a pessoa não consegue entender a pregação. Então os discípulos, eles acabaram dormindo. É difícil, mas quantas pessoas dormem na igreja, né? Esse espírito vem sobre a pessoa, ela não consegue ficar acordada e acaba dormindo na igreja, não consegue entender a palavra, é o que o inimigo quer, que muitas vezes, excepcionalmente naquele dia, Deus tem algo tremendo com aquela vida, e de repente aquela pessoa dorme. Como ali em um momento tão importante, em um momento crucial, aonde Jesus estava ali precisando de um apoio, vamos dizer, espiritualmente, de oração. E quantas vezes a igreja precisa, e quantas vezes teu pastor precisa, quantas vezes a igreja está precisando de oração, está precisando de vigilância, e muitas pessoas não estão dormindo, estão ali, sabe? E Jesus vem e disse, olha, poxa, nem por 1 hora vocês conseguiram ficar, então vigiai. Ele estava em tentação. Havia tentação lá. O inimigo, ele tentou alguém. Queridos, vigiai e orai, para não cair em tentação. Mas alguém sabe tentação? O inimigo estava tentando alguém ali, que nem tentou Jesus no deserto. Interessante, né? Interessante. Querido, às vezes é o que eu falei, a tentação do sono, a tentação da indolência, que é a pior coisa. A pessoa não consegue entender, não consegue compreender. Querido, muitas pessoas naquela época não estavam entendendo o que estava acontecendo com Jesus. Eu estou falando de sacerdote, eu estou falando de profetas daquela época, não entenderam o que Jesus veio fazer. Nem o próprio João Batista, ele se entendeu o plano da salvação, que foi revelado por Jesus nesse momento. Todo mundo pensava naquela época que Jesus vinha com a espada, que Jesus ia tomar o trono, como os judeus estão esperando até hoje. Que venha um Salvador, que brame, que grite como Davi, que se assente no trono, que seja um rei. E todos estavam esperando esse espetáculo, vamos dizer, acontecer. E de repente Jesus, ele faz todos esses milagres, prova muito mais do que estavam esperando. E de repente Jesus, ele deixa de se assentar no trono, muda toda a história, porque ele pensou em mim e pensou em você. Jesus, nesse momento, ele poderia ter tomado o trono. E com o poder que ele tinha, ele poderia ter liderado no mundo inteiro. Só que eu quero dizer uma coisa, não era o momento, não era a hora. Não era a hora. Jesus ainda vai reinar. E eu quero ver isso.
Jesus ainda vai estar sentado no trono. Mas ele veio para nos salvar. O plano da salvação. E diz a palavra que ele alerta os discípulos para não caírem em tentação, para vigiar e orar. A torre de vigilância. Quando nós falamos, havia uma torre em todas as cidades, havia um muro. E no muro da cidade havia umas torres onde ficavam os vigias. Era uma torre alta. E nessa torre havia uma luz e havia lupas, havia coisas para eles enxergarem longe, principalmente à noite. Então eles teriam que ficar acordados a noite toda vigiando, para ver se os inimigos não iam vir, para ver se não ia vir de um lado, se não ia vir do outro, os adversários, para alertar. Aí tocava-se o sino para acordar os guardas, para acordar a cidade, então o pessoal ficava vigiando. Quando Jesus disse vigiar, era isso, estar em vigilância, estar acordado, vigiando por onde o adversário viria, por onde que o inimigo iria atacar, em planos de oração. Só que eles não entenderam isso. Eu estou falando de homens que andou 3 anos com Jesus, 3 anos, e não conseguiram entender e nem suportar esse momento. E Jesus, ele foi e deu uma bronca, vamos dizer assim, e se retira de novo. Amém? Amém. Continuando 41. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém. Então, Jesus, quando ele sai pela 2ª vez, ele diz dessa maneira: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha, querido, não é fácil não. Imagina Jesus sabendo que ele ia morrer, que a carne ia gritar, que a carne ia doer, que ele ia ser perfurado, ia ser chicoteado, tudo isso que está escrito. Sob as pisaduras somos sarados. Ele sabia o que ia acontecer, Isaías havia falado, os profetas haviam falado. Então Jesus, ele sabia o que ele ia encarar. Então ele disse: olha, e muitas vezes estamos assim, estamos passando por peleja, passando por situações. Nosso espírito está pronto, mas a nossa carne grita. A nossa carne, ela não vai estar pronta nunca. A nossa carne, ela sente dor. A nossa carne, ela clama, ela grita, né? Nós vemos ali que, lá no passado, quando Caim mata Abel, Deus diz: olha, o sangue do teu irmão clama, a carne clama, ainda está clamando. Então não é fácil não, não é fácil, irmão. Não é fácil, por isso a vigilância é muito importante na vida de um crente. Vigilância muito na vida de um cristão. Você vê que Jesus vai orar a 2ª vez e quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. De novo, ele estava dormindo porque os seus olhos estavam pesados. De novo, houve falta da vigilância. Por mais que Jesus alertou, e quantas vezes Jesus fala conosco, quantas vezes Jesus nos alerta e nós continuamos na indolência, continuamos dormindo na presença do Senhor. Jesus, ele volta para orar de novo e as 3 vezes ele diz: Pai, aparta, se possível, de mim este cálice. Aparta de mim este cálice. O cálice da morte.
o cálice do adultério, o cálice do pecado. Ele sabia que o cálice ali seria o cálice da morte. Quando antigamente, na lei, eu vou trazer para você o versículo, depois vou estar colocando, que agora não tem ele no momento. Um homem, uma mulher traía o homem. E ele, por exemplo, desconfiasse que a mulher estava o traindo. Ele ia até o sacerdote fazia uma mistura de ervas e dava um cálice para a mulher. E esse cálice a mulher tomava. Esse cálice. E se, por exemplo, a mulher tivesse em adultério realmente, ela morreria. E se ela não tivesse, ela sobreviveria. E Jesus, ele teve que tomar esse cálice. O cálice, se estava em pecado ou não. Jesus sabia que ele padeceria, mas ele ressuscitaria. Ele precisava passar por isso. Esse cálice é o cálice da morte. É o cálice que era dado antigamente, e Jesus toma esse cálice. E quando Jesus volta, ele já diz para os seus discípulos o que iria acontecer. O que ele disse, Jesus? Na parte 47 agora. Amém? O que Jesus disse quando ele voltou pela terceira vez? Quando ele voltou pela terceira vez, dizendo das mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Amém. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ia ser entregue. Ele sabia que ia padecer. Ele sabia de todas as coisas. Então ele disse para o discípulo: agora não adianta mais. O cálice já foi tomado. Então agora o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Amém? E assim aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Tudo isso aconteceu por causa de você. E por causa de mim também. Amém? E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos seus príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Amém. Interessante. Jesus, ele vai, e Judas, que havia o traído, nós vamos ver uma passagem anterior, a Helena vai estar buscando, aonde Jesus, na ceia, na Páscoa, né, que ele pega a ceia, que ele pega o pão e molha
e dá para Judas, né? E Judas, o inimigo entra em Judas naquele momento, amém? Então, ele foi, vamos dizer, desde o princípio Jesus sabia que Judas seria o traidor, que Judas não ia o trair. Aí se pergunta, mas Jesus não era o Filho de Deus? Ele não sabia? Ele sabia. Ele sabia que Pedro ia negar. Querido, muitas vezes se julga o profeta, mas aconteceu isso, mas muitas vezes o profeta sabe o que vai acontecer. Deus mostra para os profetas. E mesmo assim, tem coisas que não podem ser mudadas. Tem que se acontecer. Jesus, ele mesmo disse, ele poderia evitar, ele poderia mudar aquela história, mas não convinha. Não convinha. E quando Jesus estava ali, com seus discípulos, e com a multidão que o cercava, de repente chegou quem? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote, a pessoa mais religiosa daquela época, a pessoa que tinha mais destaque naquela época, entre os judeus, o homem que era a própria lei, vamos dizer assim, ele vai juntamente, porque foi ele que denunciou a Herodes, né? De um plano maligno para acabar com Jesus, então ele vai lá, juntamente, pega Judas, paga Judas, e leva até o local onde está Jesus. E quando chega lá em Jesus, o que acontece? Com um beijo, ele traiu Jesus. Quantas pessoas nos traem? Com um beijo, né? Quantas pessoas nos traem que são próximas a nós? Que para trair tem que estar próximo. Não existe traição de alguém que está longe, ou de alguém que não te conhece. A traição vem sempre de quem está perto. E não é promovida, vamos dizer, entre aspas, pela pessoa. O adversário usa. Por isso a nossa luta não é contra a carne. E todas as traições é para deixarmos tristes, é para acabar com a gente, é para estarmos entristecidos, mas esse é o momento que devemos nos alegrar, porque se alguma coisa está se levantando contra você, porque Deus tem uma grande obra na tua vida. Ter certeza disso no teu coração. E de repente Jesus está lá. Ele vem e beija e diz, esse é o Rabi. Naquele momento os soldados vão e prendem. E vem um pega a espada, provavelmente é Pedro, pegou a espada, cortou a orelha do que estava junto com o sumo sacerdote, o servo que se chamava Michael, cortou a orelha dele, tirou fora praticamente a orelha, e Jesus disse, não, olha, para quem luta com a espada vai ser ferido. Então, basta. E a palavra diz que ele pega a orelha e coloca no lugar de novo, né? De Michael. E a orelha fica no lugar de novo. Foi o último milagre material que Jesus fez. O primeiro foi transformar a água em vinho. E o último foi cessar o sangue de um homem. Ele seca, coloca ali, e no mesmo momento cicatrizou. Esse é o teu Jesus. Esse é o Jesus que nós servimos. E naquele momento ele disse, eu sempre estive com vocês. Eu sempre estive com vocês. Não precisa vir com espada, com madeira, com pau para querer me matar. Não, não vou fugir. Eu estou aqui porque a palavra diz que não foi eles que prenderam Jesus. A palavra diz que Jesus se entregou. Praticamente Jesus se entrega. Amém? Amém. Vou estar lendo em Mateus mesmo, 26, no versículo 20, que é onde ele começa a falar com os 12, e aí já parte da parte que você fala, da parte do pão, tá bom? 26, 20. Amém? Isso. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito.
Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o dissestes. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco, no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Então, aí diz o seguinte, que Jesus, ele disse para os seus discípulos, nessa passagem está dizendo assim, acho que é em Lucas que está dizendo que ele molha o pão, né? Nessa passagem ele está dizendo, aquele que mete a mão no prato comigo é o que há de me trair. E naquele momento, na hora que Jesus foi pegar o pão, Judas foi junto. O que acontece? Naquele momento, quem está celebrando, quem celebra, o celebrante geralmente é o dono da casa, a Páscoa, ou o sacerdote. E Jesus estava no papel de sacerdote. Quando era para Jesus pegar o pão, era para Jesus pegar o vinho e distribuir entre os seus. Mas preste atenção, que quando Jesus vai para pegar o pão, ele vai junto. Porque ele não respeitou Jesus. Ele não respeitou a autoridade do sacerdote. Juntamente pôs a mão. E os dois colocaram a mão junto. E ele disse: sou eu, Senhor. E ele disse: você o disse. Né? E depois disso, eles cantaram os hinos, se alegraram na presença de Deus. E Jesus disse: não, presta atenção, não, tem pessoas que interpretam essa passagem aí estranho, presta atenção, não bebereis o fruto da vide até que venha. Jesus, ele disse, está preparando as bodas, está preparando ali um local onde nós vamos cear junto com ele, que vamos estar junto com eles, em uma ceia maravilhosa. Então Jesus está preparando este local para nós, amém? Então todos celebraremos a ceia juntos com Jesus. Jesus não tomou mais vinho, Jesus em toda a Santa Ceia ele está, mas ele assiste e não toma mais o vinho, ele não come mais o pão. Ele não celebrou mais desde aquele momento até hoje, nem na terra e nem no céu. Amém? Só há uma passagem que Jesus, olha que interessante, ele mais para frente, ele vai e corta o pão. Lá, quando vai no caminho de Naum, que ele encontra os discípulos, que quando ele vai comer, ele parte o pão. Aí reconheceram que era Jesus, mas não tomou o vinho. O pão ele comeu, mas o vinho não. O vinho vai ser celebrado quando houver as bodas. Amém? É muito maravilhoso a palavra de Deus, é muito maravilhoso o agir de Deus na nossa vida. Então, há muitas pessoas que confundem toda essa história, né? E Jesus mais tarde, ele vai e diz para Paulo, em um arrebatamento, eu creio, que nós vemos no livro de Coríntios, o capítulo 23, do verso 11 e em diante, está escrito ali, né? Está escrito que ele disse para Paulo, Paulo diz, o que eu recebi do Senhor, eu passo para vocês. Então ele recebeu de Deus. Amém?
recebeu de Jesus, eu creio, no arrebatamento que ele teve. Ele disse, eu fui arrebatado não sem espírito ou em carne, mas eu fui. E ali ele esteve com Jesus e Jesus deu ordem para ele. Amém? Amém. Vai continuar? Amém. Conseguiu achar? Estou procurando aqui, aí eu já falo, tá? Em Lucas não tá. Vamos continuar então em Mateus 26, no versículo 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram 2. E disseram, este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma aos que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E disse-lhe Jesus, tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote... Amém. Interessante. Vamos lá? Você lê juntamente com nós, né? Você está com a tua Bíblia aí, amém? Espero que você esteja, porque aí está uma prova muito bacana do que será, né, a vinda de Jesus. Olha lá, Jesus dizendo dessa maneira, olha que coisa maravilhosa. Prenderam Jesus e não levaram para o Pilatos nem Herodes, não. Foi com Caifás, que era o sumo sacerdote naquela época, um homem muito corrupto, um sacerdote muito, só pensava em dinheiro, e Caifás, os seus conselheiros, os anciões, os sacerdotes, ele era o sumo sacerdote, que havia os sacerdotes, né? E Jairo era o sacerdote. Então, ali fizeram um conselho e buscaram testemunhas falsas para acusar Jesus, porque Jesus estava atrapalhando. Jesus estava anunciando o evangelho para toda a criatura e não poderia. Jesus estava fazendo milagre, estava acabando com a reputação deles, então eles tinham que fazer alguma coisa, por inveja. Aí levaram Jesus e ali arrumaram testemunhas, tudo, e não dava jeito. Até que chegou 2 testemunhas e disseram, olha, ele disse que vai derribar o templo e vai levantar em 3 dias. Que acusação, né? E Jesus não estava falando do templo material, das pedras, Jesus estava falando do templo chamado, o templo do Espírito Santo, que era o próprio corpo dele, que seria derribado. E em 3 dias ressuscitaria. Só que as pessoas, mais uma vez, não entenderam. Como que é difícil, né? Muitas vezes as pessoas estão na igreja, a palavra é pregada, as coisas e as pessoas não conseguem entender o que Jesus está falando, às vezes por uma parábola. O que Jesus está tentando falar pessoalmente, muitas vezes as pessoas até ignoram. E eles não entenderam ali que Jesus estava falando, o próprio sacerdote que conhecia a palavra, sabia de tudo o que ia acontecer, conhecia o livro de Isaías, sabia o livro de Isaías, sabia de todas as coisas. Então, poxa vida, era para eles saberem o que estava acontecendo. Era para eles distinguirem o que estava acontecendo. Então, queridos, queridas, nós temos que entender o que Jesus fala. E Jesus disse, e o sacerdote, sumo sacerdote, olha para Jesus e diz, você é o Cristo, Filho de Deus? Quer dizer, você é o Salvador? Você é aquele que veio para salvar? Você é aquele que veio para buscar a humanidade, para salvar a humanidade? E ele diz, tu disseste. Quando ele disse isso daí, para os judeus acabou. Porque para os judeus,
para os judeus, existe uma palavra que eles não falam até hoje, os judeus, que é eu sou. Eles não falam. Porque desde o princípio, quando Deus disse eu sou o que sou, quando a pessoa fala lá, a pessoa fala eu sou, ela está falando eu sou Deus. Entendeu? Eu estou falando eu sou o Senhor. Então quando Jesus disse isso, acabou. Para os judeus, acabou. Para o sacerdote foi a prova vital. Jesus estava declarando, olha, eu sou Deus, eu sou filho de Deus. E para eles acabou. Eles não conseguiram assimilar tal grandeza. Eles não conseguiram assimilar que estava diante do fator de toda a história, estava diante do fator de todos os profetas, estava diante ali de todo mundo, né? Que, olha, estava perante ao Rei dos Reis. O Filho de Deus. Eu fico pensando muitas vezes, quando Jesus estava em terra, as pessoas que ele curou, as pessoas que Jesus tocou, é algo tremendo, é algo tremendo. E Jesus continua fazendo isso hoje, né? As pessoas que ele toca na igreja, as pessoas que ele cura na igreja, é algo assim tremendo, é algo assim fantástico, né? E nós temos que entender esse mistério de Deus, né? Porque ele é fabuloso, porque esse Deus é tremendo, esse Deus está sobre nós, e a bênção dele paira sobre a nossa cabeça, amém? Em nome de Jesus. Achou? Ainda não. Amém? Amém. Que todas falam exatamente a mesma, tanto em Amém. Lucas, quanto em Mateus, quanto em Marcos, está falando a mesma da parte que ele partiu o pão, mas não fala do molhar. Amém. Mas depois a gente vai estar procurando, Amém. a Eu gente vou estar coloca. pondo aí para vocês, amém? Amém. Porque Deus, ele é maravilhoso, ele é fiel, amém? As perguntas estão chegando, tem alguém perguntando. Se você tiver pergunta, pode fazer, amém? Pode estar perguntando, pode estar falando, amém? Para a glória do Senhor. Então Jesus ali, perante os sacerdotes, e Pedro estava ali olhando, Pedro estava ali bisbilhotando, o que ia acontecer, o que não ia acontecer. Quantas pessoas estão assim, né? Quantas pessoas ficam olhando na igreja o que vai acontecer, o que não vai acontecer, ficam olhando, será que vai, será que não vai, será que ele vai fazer um milagre, será que não vai, será que vai acabar, será que vai fechar, será que vai abrir, será que Deus vai operar? Quantas pessoas ficam ali, será, o que vai acontecer, fica só bisbilhotando, né? Como Pedro, só ali, só analisando, entrou ali meio junto, ali meio, né? Ó, tô aqui, mas não tô aqui, eu tô falando, mas não tô, então ó, eu tô assim, né? Já viu dizer como aquele ditado, né? Que a pessoa da esquerda, né, fica sempre na precavido, ou no, né? E foi o que aconteceu. O que perguntaram para ele? Perguntaram para Pedro, né? Você não andava junto com Jesus? Não é isso? Foi. Né, pastora? Andava com Jesus ou não andava? Hoje nós estamos aqui com a pastora Mariline, está aqui junto, amém? Para a glória do Senhor, nos acompanhando, orando aqui para a gente, isso é muito importante, amém? Amém. Amém. Depois ela vai dar um tchau aí para vocês, amém? Aí ele fala um pouquinho mais à frente, né? Que é onde fala que Pedro nega Jesus. Amém. Então, ele ficou... lendo. Vamos continuar. Amém? Vamos continuar aqui no 65, foi onde a gente parou. Então o sumo sacerdote rasgou seus vestidos, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros os esbofetavam, dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estavas com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu,
e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Amém. Que coisa tremenda, né? Ali nós vemos Jesus, foi o que eu disse, quando ele disse que ele era Cristo, que ele disse eu sou, simplesmente ali acabou. Os sacerdotes disseram é réu de morte. E começaram a cuspir nele, bater nele. Estou falando dos sacerdotes, não é guarda. Os sacerdotes começaram a bater nele, esmurrar ele, já condenado, né? Condenado por eles. E Pedro, vendo isso daí, perguntaram para ele 3 vezes, né? 3 vezes se conhecia. Quantas pessoas nos negam, né? Quantas pessoas negam a fé? Quantas pessoas quando são ali, ó, você é crente? Não, eu não sou não. Ah, eu vim na igreja, fui lá, mas não sou crente não. Não, olha, quantas pessoas negam a fé? Quantas pessoas negam Jesus? Quantas pessoas que viu milagre, como Pedro viu, que viu coisas tremendas, teve a capacidade de negar. Mas Pedro teve uma coisa interessante. Ele se retirou e chorou. Chorou muito, se arrependeu diante de Deus de ter negado, porque Jesus já havia falado o que ia acontecer. Nós vemos um Pedro aí medroso, um Pedro que falava alto, um Pedro que gritava, mas em si um Pedro medroso. Um Pedro que tinha medo de falar, um Pedro que tinha medo, ao contrário que depois nós vemos em Atos dos Apóstolos, quando ele prega e 3.000 pessoas aceitam Jesus. Ele não teve mais medo de morrer, ele não teve mais medo de ser atacado, ele não teve mais medo de nada, porque o Espírito Santo faz a diferença. E fez a diferença na vida de Pedro. Que coisa maravilhosa que acontece, né? Que coisas tremendas. Esse homem que nega Jesus depois é o que levanta a bandeira de Jesus pela primeira vez. Que coisa maravilhosa, né? E Deus, ele pode mudar o teu caráter e a nossa vida da água para o vinho. Amém? Capítulo 27. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata ao príncipe dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. Amém. Amém? Glória a Deus, né? Que oração agora? Falta 10 minutos. 10 minutos, né? É muito importante essa passagem aí que nós vemos, né? Que levaram ele, pegaram Jesus e levaram até os príncipes, os príncipes levaram ele até lá para ser preso por Pôncio Pilatos, é isso? Levaram até lá. E quando chegaram lá, o que aconteceu? Ele viu o que ia acontecer, ele caiu na real. Judas caiu na real. Viu a besteira, vamos dizer assim, que ele tinha feito. Ele viu Jesus sendo levado e sendo ali, vai ser castigado, vai morrer, ele já pensou nisso. Ele pegou as 30 moedas de prata que ele havia ali pegado, que está no livro também, que ele pega as 30 moedas e ele leva novamente até o sumo sacerdote e fala: não, eu não quero mais.
E essas moedas, depois nós vamos ver que foi comprado terras e se tornou um cemitério até hoje. É um cemitério em Jerusalém. Sabia disso? Não. Com essas moedas, essas 30 moedas, os sacerdotes não quiseram, foram comprar um terreno e como era moeda de sangue, eles construíram um cemitério. Até hoje há um cemitério em Jerusalém comprado com as moedas de Judas. Amém? Então, ali ele vai e se arrepende amargamente, né? Se arrependeu amargamente e ele vai e pratica o quê? O suicídio, né? Que não tem mais salvação. A pessoa que Jesus mesmo disse que o que ia cometer isso era melhor ter enrolado, né, uma corda, ter se matado, e foi o que aconteceu, né? Ele se enforcou, ele enrolou uma corda no pescoço e acabou se enforcando, se matando, tirando a sua própria vida, pecando totalmente contra Deus, né? É maravilhoso a palavra do Senhor. É tremendo esse Deus. Amém? Amém. No 27:4. Dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Olá. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Amém. Então se realizou o que vaticinaria o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Amém. Exatamente como estava escrito no livro de Jeremias, que o Messias será vendido por 30 moedas, e por 30 moedas Jesus foi vendido. Tudo que foi escrito, exatamente o que foi escrito nos seus parâmetros, nos seus eixos, foram cumpridos por Jesus. Amém? Nós hoje vamos parar por aqui. Amém? Que as suas perguntas, indagações, vocês venham ali colocar. E nós estaremos terminando, né, na sexta-feira essa passagem maravilhosa. Amém? E depois estaremos aí já entrando em outro assunto que é muito legal, que vai agradar a glória do Senhor. Que Deus vos abençoe. Abençoe tua casa, tua família, para a glória de Deus. E quarta-feira eu te espero, hein? Quarta-feira, 20 horas, né? Estaremos na igreja iniciando ali uma oração tremenda para quebra de correntes, amém? Quebra de maldições, quebra de palavras, nós vamos estar orando e Deus vai liberar a tua vitória, amém? Convido você para estar conosco quarta-feira, 20 horas, na igreja Templo da Graça, ali em Santa Isabel, amém? Rua Padre Leônidas da Silva, número 701, você é nosso convidado. E aproveitando aí, aperta aí embaixo aí no Facebook, compartilha essa palavra, amém? Compartilha essa palavra com os teus amigos, com os teus irmãos, para a glória do Senhor. E também, né, aí no YouTube, esteja dando um like, amém? Se inscrevendo para a glória do Senhor. Que Deus venha abençoar. A pastora Mariline está aqui, vem orar para finalizar, amém? Vamos fazer diferente hoje. Ela falou que vai estar aqui aprendendo todo o culto, nos auxiliando, né? Sim, para a glória do Senhor. É que ela mora tão longe. O pastor acaba comigo, né, gente? A paz do Senhor a todos, tá bem? Aqueles que eu não tenho visto por um momento, assim, né? Mas eu estou presente, orando por cada vida, para a honra e glória do Senhor. E graças a Deus nós estamos aqui aprendendo o ouvido, né? Quanto mais nós queremos o Santo de Deus, para nós aprendermos cada dia mais. Amém? Vamos orarmos. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Pai, por cada vida que queira aprender a tua voz, a tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha convencer esse povo, Senhor,
a estar, Senhor, te buscando em espírito e verdade, que a sua glória resplandece sobre cada um, Senhor, e que cada um venha crescer espiritualmente, Senhor, diante da tua presença, em o nome de Jesus, ó Pai. Eu coloco cada vida, Senhor, que cada vida, Senhor, tenha disposição de estar, Senhor, diante de ti, ó Pai, cada dia mais e mais, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor, que essa glória gloriosa continue com vocês. Meu abraço, meu carinho, a minha saudade a todos. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.